Muito bem, sobre a questão do erro e do erro substancial no Código Civil, vamos dar uma olhadinha aqui num caso prático que eu montei em cima de jurisprudência. Tá? Então, em 2022, a senhora Avelina Ribeiro adquiriu da empresa Fiulo Limitada um veículo seminovo destinado ao trabalho e às atividades pessoais. Para viabilizar a compra, celebrou o contrato de financiamento junto ao Banco XPTO, passando a pagar regularmente as parcelas ajustadas. Nos primeiros dias após a aquisição, o automóvel apresentava estar em condições normais de funcionamento. A documentação do veículo havia sido transferida e nada indicava à primeira vista a existência de qualquer irregularidade relevante. Algum tempo depois, ao formular pedido de isenção de pedágio rodoviário perante os órgãos competentes, teve seu requerimento analisado e, para sua surpresa, foi informada de que o Detran Paraná havia determinado um impedimento administrativo de circulação incidente sobre o automóvel. Somente então veio à tona que o veículo havia se envolvido em 2020 em um acidente grave. Após o sinistro, o automóvel teria sido recuperado e posteriormente recolocado no mercado de veículos usados. Segundo as informações administrativas então obtidas, a restrição lançada pelo Detran Paraná decorria da necessidade de submissão do veículo a procedimento específico de vistoria técnica e de segurança, destinado a verificar se o automóvel, após o grave acidente, possuía condições mínimas adequadas para continuar circulando regularmente. Conforme o resultado da inspeção, o veículo poderia ser liberado ou sofrer restrições ou até mesmo ser apreendido caso fossem constatadas irregularidades incompatíveis com os padrões exigidos de segurança veicular. Então, a nossa ilustre senhora Avelina Ribeiro, ela, com base na legislação sobre erro, ela pretende ver anulada a compra, desfeita a compra, com a devolução das parcelas que ela já pagou e mais a condenação tanto da Fiulo Limitada quanto do Banco XPTO a danos morais. Tá? Então a ação é ajuizada contra a Fiulo e contra o banco, a Fiulo que vendeu, o banco financiou e danos morais contra ambos. Então, o que vocês acham disso? Muito bem, vejo então que nesse caso não tinha como a Avelina saber que o automóvel teria esse tipo de restrição. Então, quando ela comprou, ela jamais imaginaria que estava comprando um carro que não podia logo não poderia circular pela cidade, que poderia ser parado por uma blitz, e que tinha esse ônus de fazer a vistoria e que corria o risco até de ser reprovado na vistoria. Então, a respeito disso, então existe um vício aí, um vício jurídico, além do vício mecânico, eventualmente, quer dizer, não sabemos ainda se o carro está bom ou não está, então mesmo que ele esteja perfeito, existe um vício de natureza administrativa, jurídica, que impede o uso e que, se ela quisesse ficar com o carro, ela teria bastante trabalho, Então, no caso aqui, ela quer desfazer o negócio, ela está com medo de ficar com esse carro. E aí temos que analisar qual é o problema que ela pode, enfim, argumentar. Então, eu estou partindo primeiro do princípio, então nessa primeira análise, que a empresa Fiulo, ela não sabia que o carro tinha sofrido esse acidente, porque quando ela recebeu o carro do proprietário original então não falou nada para ela e também ainda não havia nenhuma inscrição no Detran nesse sentido.
Então podemos partir do princípio até que a concessionária ela não agiu de má fé. E aí, então, não tendo ela agido de má fé, a gente não vai falar em dolo, tá? E vamos então dizer que a Avelina se colocou numa situação que envolve o erro. Então, se a gente olhar aqui no Código Civil, vejam a tela, artigo 138, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. E aí o artigo 139, ele fala do erro substancial. O erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Então veja que o nosso caso está mais para o inciso 1º. 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Então o nosso caso está ali na questão das qualidades essenciais do objeto do contrato. No mais, o erro ele não pode ser grosseiro. Grosseiro é aquele facilmente perceptível pelo comum dos homens. Não pode ser idôneo para autorizar a anulação do ato. O princípio geral é o homem médio. Por essa razão, o atual código reporta-se ao erro que pode ser percebido por pessoa de diligência normal para as circunstâncias do negócio. Tá? Assim, poderá ser anulável o negócio para um leigo, né, em um determinado assunto, para o qual não se admitiria o erro de um técnico na matéria. Então, a Avelina vai ajuizar a ação tanto contra a Fiulo Limitada quanto contra o banco, porque ela quer desfazer o negócio e, consequentemente, ela quer desfazer o financiamento. Né? Então, se não há mais a compra e venda do carro e o financiamento está relacionado à compra e venda do carro, então aqui no caso nós vamos anular 2 contratos diferentes, certo? E ela, afinal de contas, não tinha como imaginar que o carro que ela estava comprando teria uma restrição de circulação, que corria o risco de ser rebocado, que teria que passar por um complexo estágio aí de revisão, né, de vistoria do carro, podendo ser negado, no final das contas, o uso do carro. Então, ela se colocou numa situação totalmente imprevisível. Agora, a discussão que se pode ter, mas que não cabe aqui, é a questão dos danos morais. Então, em princípio, né, a empresa que vendeu, ela poderá sim ser condenada em danos morais, principalmente se ela não tiver prestado uma assistência imediata à Avelina e não tiver justamente, enfim, ter se recusado a anular o negócio, colocando a Avelina numa situação aí de desespero. Quanto ao banco, a questão dos danos morais, aí teríamos que ver se o banco tinha condições de saber que o carro que ela estava financiando tinha algum tipo de restrição, tá? Então, mas isso é um outro assunto. Então, espero aí ter ajudado vocês com essa reflexão e eu acho que tem outros debates para se fazer sobre esse caso.